O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, decide em uma reunião hoje em Brasília pelo tombamento do prédio histórico da Rádio Nacional na Praça Mauá. O edifício, um marco da arquitetura no país, inaugurou a Era dos Arranha-Céus no centro do Rio. Praça Mauá, Rio de Janeiro. Aqui está o primeiro arranha-céu da América Latina. Inaugurado em 1929, virou um marco arquitetônico do Rio. Era o lugar onde funcionava o jornal à noite de maior circulação da época, por isso ganhou o nome de À Noite. Foi a partir da construção deste prédio que teve início o processo de verticalização da cidade. O prédio tem 22 andares, 102 metros de altura, uma vista privilegiada da Baía de Guanabara e um valor histórico incalculável. O arquiteto Alberto Taveira, especializado na área de patrimônio cultural do Rio, ressalta a importância deste prédio. O prédio do edifício À Noite, ele é um marco na arquitetura brasileira, uma mudança nos parâmetros dessa arquitetura. Começa a transformar a cidade colonial portuguesa e afrancesada por Pereira Passos numa cidade americana, dos grandes arranha-céus. Em um passeio pelo edifício, ele destaca que alguns andares conservam a originalidade no hall, no piso e nas paredes dos elevadores. Os corredores internos das salas ainda têm as mesmas portas e a escada é o retrato da época. É uma escada helicoidal em concreto armado com guarda-corpo em ferro. Significativo arquitetonicamente, como uma das primeiras grandes edificações em concreto armado do Brasil e do mundo, né? Uma das primeiras grandes construções em Art Deco, né, nesse país, e sede da Rádio Nacional. Aqui funcionou durante décadas a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tinha o prefixo PRE8, identificado pelos ouvintes. Nos anos 40 e 50, foi o maior veículo de comunicação de massa do Brasil. Eu estou falando da minha ouvinte Flávia, que escreveu uma carta bonita contando sua história. Primeira emissora de alcance nacional, apresentava as notícias, a dramaturgia, a música. Grandes nomes surgiram nas ondas da Nacional. Não cumpre um mandamento. Francisco Alves fez escola. O nosso Luiz Lua Gonzaga, né? Maravilhoso. A eterna Emilinha Borba. Realmente, Rádio Nacional é a maior e continua sendo, porque ela é o princípio de tudo. Aos 83 anos, 60 na Rádio Nacional, Gerdau Santos, até hoje, integra a equipe de locutores. Ele relembra no antigo estúdio os sons que foram a sensação das radionovelas. O sucesso era estrondoso. Duravam meses e até anos. E ai de quem não estivesse ligado no próximo capítulo. Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? É a mesma emoção que a televisão hoje traz às novelas. O rádio foi o primeiro. Um marco na história do rádio do país é o programa Alô Daisy, que há mais de 40 anos está no ar para a felicidade dos fãs da atriz Daisy Lúcide e dela, é claro. Alô Rio, alô Brasil. Alô Daisy, para mim, é a realização da minha vida, né? Eu nunca pensei que um programa fosse me dar tantas alegrias. O prédio é a herança de um passado que fica para sempre como patrimônio do Rio de Janeiro. O centro da cidade está se transformando. Claro, existe ali um conjunto de edifícios em concreto armado muito relevantes, mas esse seria, vamos dizer, um inaugural. Ele antecede o movimento moderno, ele exatamente na transição. E por isso eu acho que ele deve ficar ali para marcar esse período da história da cidade.